canal sabe que a gente está fazendo parte do Coletivo 32, né? Um grupo de youtubers de humanas, né? Uma galera do design, da história, do cinema, do jornalismo, enfim, etc. Que se reuniram num coletivo pra gente falar desses temas e, enfim, pra gente fazer coisas em conjunto, coisas muito legais. Se vocês ainda não viram o vídeo do coletivo, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. E a gente todo mês vai ter um tema em que todos os canais, né, um tema que todos os canais vão abordar. E nesse a gente vai falar das nossas carreiras. Então, fiquem aí que eu vou falar da minha vida, uma coisa que eu adoro, porque eu sou muito exibida. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista, me formei em jornalismo em 2012. Lá se vai um tempo, lá se vai uma idade. Eu decidi fazer jornalismo quando eu já estava no terceiro ano. Eu tinha muita dúvida, na verdade, do que eu ia fazer, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de muitas coisas. Então é um momento muito complicado quando você vai tomar a decisão do que você vai fazer da sua vida, né? Então eu pensei em fazer... Eu sabia que seria uma coisa mais da área de humanas, mas são muitas possibilidades, né? E pra mim, jornalista só escrevia. E eu nunca gostei muito de escrever, nem gostei muito dos meus textos. Então eu falava, cara, não posso ser isso. Aí minha mãe falava assim, faz publicidade, que publicidade dá dinheiro. Minha mãe falava, é doce ilusão. Não é mesmo? Doce ilusão. Mas talvez, né, seja melhor, não sei. Mas enfim, no terceiro ano eu decidi que... E como eu morava numa cidade pequena e tal, às vezes é mais difícil ainda. E numa época que não tinha tanta internet, não tinha tanto canal do YouTube, eu fiz vestibular em 2007. E aí você fica mais longe ainda das referências, né? Na minha família não tem ninguém... minha mãe fez faculdade, fez psicologia, de resto... não tinha muitas referências, muitas pessoas pra quem perguntar. Enfim, decidi fazer jornalismo, falei, é isso que eu quero, essa é a minha opção de vida. E fui lá, fiz, na época não era Enem, né, direito, assim, tipo, eu fazia o Enem, mas ele não servia pra muitas coisas. Então eu fiz vestibular de algumas universidades, passei pra UF, numa terceira reclassificação, não sei porque eu estou contando tantos detalhes, afinal sobre minha carreira, não sobre meu processo de vestibular. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu fui percebendo que o jornalismo ele tem infinitas possibilidades, né? Quando você faz faculdade de jornalismo, de comunicação, no meu caso eu já entrei para fazer jornalismo. Eu tenho faculdade, como a Clara fez, que ela entrou para fazer comunicação e daí ela foi fazer, depois ela escolheu a habilitação que foi em jornalismo. No meu caso você já entrava sabendo. E aí, mas parece que na FRJ vai mudar agora também, você já vai entrar direto. Mas enfim, eu entrei e quando cheguei lá eu percebi que havia inúmeras possibilidades, inúmeras plataformas. Então a gente podia trabalhar em TV, podia trabalhar em rádio, podia trabalhar em impresso e começando essa coisa de internet, né? Ainda não tinha muitas redes sociais, tinha o Orkut muito mal. Eu sou de uma outra era, né? Uma era outra tudo geração. Mato. Era tudo mato. Na época da internet eu entrei no Twitter quando era mato, tô lá até hoje, 10 anos que eu tô no Twitter. Então, nunca larguei, nunca abandonei. Então era uma coisa que, né, existiam muitas possibilidades, isso me atraiu de cara. Fora as possibilidades de você discutir inúmeros temas. Então você não tem só possibilidade de múltiplas plataformas para trabalhar, como você tem possibilidade de múltiplos temas para se especializar. Você pode trabalhar com política, você pode trabalhar com dia a dia, você pode trabalhar com cultura, com entretenimento, com esportes. Dentro dos esportes ou dentro da cultura você pode focar ainda mais, pode falar só de cinema, só de livro, você pode falar só de futebol, só de... Então assim... tem várias possibilidades, vários campos de atuação. Mas a gente sabe também que o jornalista ele é o grande especialista em generalidades, né? Isso a gente aprende logo de cara. É muito importante que o jornalista tenha noção de tudo que está acontecendo no mundo. Por mais que você fale só de esporte, você tem que saber tudo que está acontecendo no mundo, né? Conta um caso... Não sei, acho que o Galvão Bueno, algum narrador tava pra narrar um jogo, não sei lá onde, estourou a guerra, não teve jogo, ninguém entrava, ninguém saía do país e ele era a pessoa que tava lá, ele cobriu. Então você tem que saber mais ou menos o que acontece nos lugares, qual é a condição política, então é muito importante saber todas essas coisas também. Eu entrei na faculdade de jornalismo querendo fazer jornalismo esportivo. Eu achava que essa era a minha vida, que esse era o meu caminho, que eu era adolescente, comprava jornal de esporte todo dia, achava que eu ia ser a grande apresentadora do Globo Esporte. E no meio da faculdade, um pouco assim, quando eu entrei na faculdade eu já sabia que eu gostava muito de rádio. Não era uma coisa que eu tinha exatamente, não ouvia muito rádio, mas eu gostava muito de falar, como vocês percebem, e essa era a possibilidade de trabalhar falando, ganhar dinheiro pra falar, era ótimo. Então na faculdade, nas minhas disciplinas optativas, eu sempre optei por rádio, por disciplinas que falassem de rádio. E aí eu comecei a fazer estágio, na verdade, nos lugares que mais
dão vagas, que são os lugares de comunicação interna e assessoria de imprensa. É onde você mais tem vaga de trabalho, isso naquela época. Hoje em dia você tem também muito marketing digital, gerenciamento de redes sociais, a gente vai falar mais pra frente. Naquela época era basicamente onde mais tinha vaga, era a comunicação interna, você falar pra dentro da própria empresa, principalmente quando é uma empresa muito grande, e assessoria de imprensa, né? Porque, enfim, todo mundo quer aparecer na imprensa, sempre quis. Isso aí é uma coisa que tá rola há muito tempo. E eu fiquei um mês na editora da UF, fazendo assessoria de imprensa, mas foi um mês. Logo depois eu fui pra Eletrobras, onde eu fiquei 10 meses, eu acho. Porque período de faculdade também é uma coisa muito intensa, que você muda de estágio várias vezes, né? Quando você começa a trabalhar, você fica 5, 6 anos no mesmo lugar. Mas faculdade é normal que você fique menos de um ano nos lugares, até porque a faculdade só dura 4 anos. E a faculdade é exatamente o lugar onde você tem que fazer os testes e descobrir o que você gosta de fazer no mercado de trabalho. Fiquei na Eletrobras esses 10 meses e no meio do caminho, né, me surgiu a oportunidade de ir pra Rádio Sul América Paradiso e Rádio Mix, que era, eu falei, cara, eu quero fazer rádio, eu quero muito fazer rádio. Um amigo meu me indicou pra lá, fiz uma prova, passei, fiquei 1 ou 2 meses juntando os 2 estágios, depois fiquei só com a rádio. E lá eu comecei a fazer as coisas que eu mais amava. Lá eu fazia jornalismo, assim, notinhas de trânsito, notas de trânsito. Comecei como estagiária, depois de 1 ano como estagiária fui contratada e aí sim passei a entrar no ar, né? Durante o tempo de estagiário, isso é muito importante, você ir mostrando seu serviço, mostrando as coisas que você gosta de fazer, não fazer só aquele seu trabalho certinho, burocrático, né? Então tinha uma rádio interna que eu gravava de vez em quando porque eu gostava e isso chamou a atenção dos gestores. E aí eu fui contratada, passei a entrar no ar falando de trânsito, cheia de vergonha do que eu tô fazendo aqui, entrava pelo telefone, falando de trânsito, as principais notícias do dia, tudo mais. E foi um período muito bacana, muito interessante, onde eu consegui começar a trilhar um caminho de uma independência financeira, até que veio um grande baque, assim, né? Eu fui demitida com uns 7 meses que eu tinha sido contratada, porque, enfim, corte de gastos na empresa, e isso é absolutamente comum na área de comunicação, né? Eu vou falar da área de comunicação, que é o que eu entendo, né? Imagino que nos últimos tempos isso esteja comum em muitas áreas, mas isso era 2011 e 2012, mês de 2012, e isso era absolutamente comum, muito comum. Eu ainda estava na faculdade, estava fazendo TCC e a faculdade estava de greve, então para apresentar o TCC tinha que esperar a greve acabar. Foi um período um pouco complicado, porque eu estava me sentindo muito tranquila, afinal de contas eu já tinha o meu emprego, né? Era um emprego muito tranquilo, um emprego sem grandes desesperos, como costuma ser no jornalismo, às vezes você fica muito corrido. E era um emprego tranquilo, né? Tive poucos momentos de ter que ficar até mais tarde no trabalho para falar de algum grande acontecimento. E fiquei naquele pânico, porque como é que eu ia ser, não podia mais ser contratada como estagiária, porque eu já estava me formando, não podia ser contratada como funcionária, porque ainda não tinha o diploma. Fiquei num leve período de desespero, mas eu tinha uma experiência no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que é de lá que os repórteres que fazem trânsito, é lá que eles ficam, né? A gente fica lá, é como se fosse uma grande redação, onde os repórteres dos principais veículos ficam para falar de trânsito, de locomoção, passar serviço, né, para a população e tudo mais. Então lá é o grande centro. E como eu tinha essa experiência lá, eu mandei um currículo para a Rádio Band News aqui do Rio de Janeiro, e rápido eles me chamaram, assim, coisa de 1 semana, tá? Me contrataram como trainee. E aí fiquei lá, e foi uma experiência que foi muito importante ter passado por ela. E por isso que eu digo que é muito importante para quem tá na faculdade tentar passar pelo máximo de coisas que conseguir, porque você pode descobrir coisas que você ama e pode descobrir que tinha coisas que você amava, que você odeia. Como era o caso, né? Eu tive possibilidades que acabaram não indo pra frente, de ir pra outros lugares de hard news. Hard news é aquele jornalismo que você fala do que tá acontecendo agora, do que tá acontecendo no momento, né? Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia seguinte do chuvarada que teve no Rio de Janeiro. Então, o jornalista que fica lá o dia inteiro passando serviço, pegando o que tá acontecendo, ou sei lá, Sérgio Moro resolveu dar uma entrevista agora coletiva, você tem que correr. O hard news é você falar da notícia do dia a dia, o que tá acontecendo. E eu achava que era isso que eu queria fazer, eu quero estar lá, quero estar nos lugares e tudo mais. Eu entrei na Rádio Band News, na primeira semana de rádio eu falei, não gosto disso. Não gosto, não gosto, porque é um tipo de trabalho que você chega sem saber o que você vai fazer e sem saber que horas você vai sair, no geral, né? Então, pra muita gente isso funciona, é a adrenalina do jornalismo que funciona pra muita gente, e eu achava que funcionaria pra mim, mas não rolou. Então, isso é super
normal, super tranquilo, você tem que passar pela experiência. Fiquei lá uma semana, não gostei, e aí 2 semanas na redação me passaram pro centro de operações, que foi pra onde me contrataram. Ninguém queria ir pro centro de operações porque é um trabalho mais parado, você só fala de trânsito, mas pra mim foi a grande bênção. Então eu sabia a hora que eu ia sair e sabia que eu ia falar essencialmente de trânsito. Foi uma experiência importantíssima, não só pra eu descobrir o que eu não gosto de fazer, como pra conseguir ser muito mais... ter muito mais improviso. Porque isso hoje em dia me ajuda pra gravar aqui os vídeos, por exemplo, e me ajudou nos meus trabalhos seguintes. Porque lá era assim, pega... Oi, Manuela, fala não sei o que, você pega e fala, entendeu? Com o que você tem de informação. Antes eu escrevia meu textinho, eu lia meu textinho, lia sem parecer que tá lendo, mas lia. Na Band News, como é na televisão, como é em outros lugares, você simplesmente fala, constrói na tua cabeça, entendeu? Quando é ao vivo, né, no geral. Então, foi uma experiência incrível pra eu aprender a improvisar. Logo depois eu fui chamada pra ir pra rádio MPB FM, que ficava no mesmo prédio da Band, era uma rádio que estava começando a ser comprada pela Band na época, e isso foi tudo em 2012. Eu fui demitida, fiquei 3 meses na Band News e fui contratada no final do ano pra ficar na rádio MPB FM, e eu fiquei muito feliz porque eu tava saindo, né, daquela rádio que tava sugando as minhas energias naquele momento, porque eu fiquei muito estressada com aquele tipo de trabalho que eu descobri não ser o meu. E aí eu fui pra rádio MPB FM, que era uma rádio que falava basicamente de MPB e de música. Fui lá chamada pra falar de trânsito e pra ser repórter de um programa específico, um programa de variedades. E aí eu botei toda aquela experiência que eu aprendi no trabalho anterior, eu coloquei em prática, porque eu tinha que entrevistar pessoas na rua, eu ia entrevistar diretores de peça, entrevistar cantores, tudo mais na rua. Então era assim, cheguei aqui, entrar no ar agora, PayPal. Eu estudava a pessoa, mas não dá pra você... né, entrevista e é ao vivo, sabe? Então era muito improviso, então é isso. Por mais que alguma experiência no mercado de trabalho não seja exatamente boa, ela sempre, assim, você não sai pleno e feliz, ela te ensina muito. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. A Band News me ensinou muito no âmbito profissional e a MPB me ensinou muito no âmbito pessoal e direi por quê, também profissional. E foi muito legal, foi muito importante. Esse programa, uma pena, durou só 6 meses, mas fiquei por lá. Fiquei por lá por 4 anos. E foi 4 anos e alguma coisa, 3 meses. E foi um lugar que me deu muitas possibilidades, né? Porque lá, como era um lugar mais reduzido, a gente tinha a possibilidade de lidar com diversos setores. Então a gente falava com marketing, a gente falava com os locutores, a gente falava com várias áreas da rádio. Juntos a gente tinha ideias. Então foi lá que eu aprendi um pouco sobre produção de evento, sobre... enfim, sobre rede social, porque aí era quando, esses 4 anos foi quando tudo começou a crescer de rede social e junto a gente tinha que desenvolver isso. Eu aprendi como funcionava um estúdio de gravação, como funciona a locução, né, como funciona o próprio mercado da música, desde quem é o cantor, até quem é o assessor, até quem é o empresário, até a produção de um show, tudo isso eu aprendi ali naquele dia a dia. O meu trabalho, que é o que eu sei fazer melhor, é produzir e apresentar o programa da rádio, que era o que eu fazia, né, produção, marcação de entrevista, fazer texto, fazer roteiro, porque sim, isso se faz no rádio, você faz o texto, você pesquisa o entrevistado, você grava o vídeo, né, grava o programa, faz tudo isso, mas eu tive diversos outros conhecimentos que hoje em dia eu já me sinto um passo à frente de outras pessoas também nessas áreas, embora não trabalhe com isso diretamente. Fiquei lá por 4 anos, ganhei meu próprio programa, eu e o Ai, que a gente apresentou o Você na MPB, que foi um dos pontos altos da minha pequena carreira, porque a gente entrevistou pessoas incríveis, sensacionais, grandes nomes da música, tipo Elza Soares, Bebê do Brasil, Sérgio Mendes, e a gente fez programas muito importantes e que vão ao encontro de coisas que a gente acredita muito. A gente gravou sobre feminismo, sobre o Dia da Visibilidade Trans, sobre o Dia da Consciência Negra, então a gente conseguiu levar um pouquinho da gente, das nossas pautas também pra rádio. E isso sempre também foi muito importante pra mim, né, conseguir nunca perder quem eu sou e as coisas que eu acredito. E eu entendo que isso seja um privilégio muito grande, eu poder optar pelo lugar que eu vou trabalhar e pelas fazer as coisas que eu acredito é um privilégio, nem todo mundo tem. Mas graças a Deus sempre consegui fazer isso. Fiquei lá por 4 anos e a rádio fechou. A rádio acabou, encerrou as atividades no dia 31 de janeiro de 2017. Todos foram demitidos da rádio, foi uma data um pouco complicada. Na verdade eu já queria sair há um tempo porque eu queria novas experiências, mas ainda não tinha tido a oportunidade ideal e precisava daquele dinheiro, então não consegui sair quando eu quis, assim. Então eu saí da rádio
Pra mim, pessoalmente, aquilo não foi um problema, mas pra mim foi uma grande perda pra música, uma grande perda pra cultura e pro jornalismo e tudo mais, tudo relacionado ao mercado da música popular brasileira. Então foi um momento muito triste ali pra todo mundo, pra muitos artistas, houve um grande movimento. Mas enfim, pessoalmente, pra mim, eu saí da rádio e falei, agora é o meu momento de correr atrás dos meus projetos. Eu já tinha o blog, já tinha o canal, mas fazia vídeo e post uma vez a cada 3 meses, porque era quando dava tempo, né? Porque o blog e o canal, eles são coisas que exigem que você leia livros, veja filmes, veja séries, então você tem que, não só o tempo de gravar o vídeo, mas o tempo de assistir, de ler, de fazer a pauta, de pesquisar e de tudo mais. Demanda um tempo. Então, quando eu saí, eu falei, é o meu momento de lidar com isso. E também me virou uma chavinha muito interessante, que por enquanto ainda está virada, que é o de trabalhar de maneira autônoma, ser dona do meu próprio negócio. Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Eu já fiz um vídeo de certa forma criticando isso, mas embora eu mesmo esteja nesse caminho. Então eu faço tudo isso de uma maneira crítica, mas sigo esse caminho que pra mim ainda funciona. Porque quando a gente saiu da rádio, foi tudo feito de uma maneira muito corrida e sem muito respeito com os funcionários. E ali eu percebi que quando a gente está numa empresa, muitas vezes, por mais amor que a gente tem que entender que trabalho é trabalho. Então talvez você não tire grandes amigos dali, talvez a empresa não te veja como uma grande amiga e a pessoa um pedacinho de ouro. Você é um funcionário vendendo a sua força de trabalho. E isso é muito importante. Hoje em dia, se eu precisar trabalhar para uma empresa de novo, eu vou trabalhar com essa consciência. Porque muita gente que saiu da rádio saiu com uma certa decepção da forma como tudo foi feita, né? Então, hoje em dia eu penso que se eu conseguir fazer minha empresa crescer, eu vou tentar tratar os funcionários de uma maneira mais humana. Isso me ensinou também como posso ser uma boa gestora se um dia tiver que ser. E é isso aí, resolvi levar tudo da maneira como eu queria, né? Comecei a fazer, depois de alguns meses, a fazer assessoria de imprensa, que era uma coisa que quando eu comecei na faculdade eu falei, jamais farei assessoria de imprensa. Deus que me livre, ficar só com o cliente, eu quero falar de muitos assuntos, eu quero falar de muitas coisas, um cliente jamais. Estava eu lá fazendo assessoria de imprensa e pra mim naquele momento foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu podia trabalhar de casa, eu podia, né, ganhar o meu dinheiro trabalhando de casa, né, indo para os eventos só em momentos específicos. Então pra mim naquele momento foi ótimo, porque eu podia ganhar um dinheiro, organizar o meu tempo e dar tempo pro canal e pro blog, que era o que eu mais queria no momento. Então foi essencial. E aí depois eu fui entendendo, fui aprendendo esse caminho, fui chamada por uma pessoa muito incrível que me ajudou muito. A Ana Carolina Braz, ela foi muito paciente comigo também, ela me ensinou bastante, que era o mercado de assessoria eu conhecia do outro lado, né? Eu conhecia do lado do jornalista, que às vezes fica de saco cheio do assessor. E aí eu fui tentando como que eu faço para ser assessora que não enche o saco do jornalista. Então foi um caminho também, eu aprendi muito. E aí ao longo desse período eu fui falando, cara, eu posso formalizar uma empresa de comunicação para mim. E aí eu criei a M. Mairink Comunicação, que hoje em dia a gente no caso eu e a Clara, se ela quiser voltar, que a Clara tá com uma pequena pausa. Clara, dá uma pausa nesse serviço. A jornalista aqui também passa por problemas e fases boas. A gente tá na fase boa agora. Ela tá na fase boa, né? Conseguiu um trabalho legal, então ela tá focada lá. Mas enfim, começou com a gente, agora eu tô nessa e depois ou ela ou mais alguém, se Deus quiser, a gente vai poder ter mais pessoas na equipe, porque a gente vai ter muitos clientes, a gente pensa muito positivo, essas coisas assim. Mas enfim, a gente formalizou a M. Mairink Comunicação, que hoje em dia é o que chamam de urgência, né? E a gente faz assessoria de imprensa, principalmente de cultura e entretenimento, porque tem isso. Eu entrei na faculdade querendo fazer futebol, eu saí da faculdade querendo fazer futebol, eu entrei na Band News querendo fazer futebol, tentei ir para uma emissora de esportes e não consegui, e hoje em dia eu só agradeço, porque quando eu cheguei na MPB eu descobri que o que eu gosto de fazer, e complementei essa descoberta com o blog, foi que eu gosto de fazer cultura e fazer entretenimento. Das suas mais variadas formas, mas é isso que eu gosto de fazer. Então hoje em dia, assessoria de imprensa, a gente tem um foco que a gente mais sabe fazer, é trabalhar com cultura e entretenimento, e a gente faz gerenciamento de rede social, assessoria de imprensa e umas ideias de produção de conteúdo. Então se precisar de podcast, eu posso pegar essa experiência do passado e posso ajudar a fazer, né, gravar vídeos e tal. A gente tá nessa fase de construção dessa empresa e de pegar tudo isso que eu aprendi na minha vida e trazer pra cá.
Então, esse é o momento da minha vida agora. Hoje em dia eu faço, nesse momento, fazendo assessoria de uma mostra de teatro, ajudando a reformular as redes sociais de uma cantora e eu acho que é isso, assim, inclusive me contratem, me chamem. E hoje em dia eu penso muito no canal e no blog como um braço dessa empresa, já que é uma empresa que trabalha com produção de conteúdo, o canal e o blog, eles são uma amostra do tipo de produção de conteúdo que a gente pode fazer. Então eu tento, né, pensar também dessa maneira estratégica. E aí é importante também pra gente ver um outro caminho do jornalismo também, né? Porque existem, como eu falei, muitos braços. Eu fui devagar conhecendo o que eu gosto de fazer. Hoje em dia eu sei que eu gosto de trabalhar com a internet, e a internet me dá inúmeras possibilidades porque me permite trabalhar com áudio que eu amo, com vídeo que eu descobri que eu amo também, com redes sociais que se tornaram minha paixão, com produção de conteúdo em suas diversas plataformas. Escrever continua sendo a parte que eu menos gosto, mas sei fazer. Então a internet se tornou a minha grande paixão hoje em dia exatamente porque ela une inúmeras possibilidades. Eu que tenho ascendente em Gêmeos fico maluca com tantas coisas. E são descobertas que vão acontecendo ao longo do caminho. Já aconteceram com algumas pessoas da área de jornalismo, Clara, inclusive, que está atrás das câmeras, uma colega minha já falou isso comigo, e acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, de se questionar se escolheu a carreira certa. Porque por muitas vezes você não está naquele emprego que é o que você sonhou, por muitas vezes você está fazendo um trabalho que você não gosta. E quando aconteceu comigo, eu tava pronta a largar, juro pra vocês, pra fazer faxina, pra ir pra Saquarema, voltar pra casa e vender roupa na praça. Eu tava desesperada quando eu comecei a questionar minha carreira. E depois que eu saí de onde eu tava e reestruturei minha vida dessa forma toda, e agora eu faço o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, dentro de toda a minha cerca de privilégios, eu posso fazer isso hoje em dia. Se um dia eu tiver um filho e ainda não tiver com essa empresa bem estruturada, provavelmente tudo que eu tô dizendo aqui vai por água abaixo. Mas, por enquanto, dentro dessa minha cerquinha de privilégios, hoje em dia eu posso me permitir trabalhar com quem eu gosto, com o que eu gosto de fazer. E aí eu disse tanto pra Clara quanto pra essa colega minha, e digo pra quem mais vier perguntar, são pessoas que eu conheço, claro, eu digo, não é o jornalismo o problema. O problema é o trabalho que você está fazendo agora ou a forma como o mercado está agora. Porque dentro do jornalismo você pode fazer trabalhos que não são essencialmente o que se conhece como jornalismo. Você pode trabalhar com, sei lá, programação de vídeo e produção, como a Clara está fazendo agora, um certo tipo de produção de conteúdo que poderia ser feito por alguém de publicidade, por exemplo, e tudo mais. Pessoas de diversas partes da área de comunicação. Você pode trabalhar com muitas coisas dentro do jornalismo e da comunicação. Eu, quando tive esse problema com a profissão também, foi bem ruim. Cheguei, inclusive, a começar uma graduação em outra área, porque eu achei que eu não ia ser jornalista nunca mais. Mas aí a gente foi crescendo, evoluindo, inclusive com a empresa, que também me ajudou a conhecer melhor a própria assessoria, que eu tive pouco contato durante a graduação, mas tive também. E aí agora fazendo esse trabalho que não é exatamente jornalístico, mas é de produção de conteúdo web também, assim, tá sendo bem legal pra conhecer outras áreas e descobrir que talvez o problema não seja o jornalismo, mas aquela experiência que eu tive. Exato, não só com o lugar que você trabalha, mas também com o tipo de serviço que você tá executando naquele lugar. Então, é um pouco isso, sabe? Eu acho que não vale necessariamente você desistir da carreira, mas vale você buscar outros caminhos, outra especialização. É um mercado complicado, é um mercado que lida com muitos problemas. Sempre teve, volta e meia tinha, independente de crise financeira do país, ou independente de qualquer coisa, é um mercado que tem muitos os chamados passaralhos. Eles pegam a empresa, demite metade da empresa, como eu fui vítima, tantos colegas já foram vítimas. Hoje em dia, o mercado do jornalismo ele ainda tem que lidar com um grande problema que são as fake news. O jornalismo ele passou muitos e muitos anos sendo absolutamente desprestigiado, assim, né? A gente falando muito mal, inclusive fazemos meia-culpa, nós também falamos, e isso acabou virando contra a gente, de falar mal do jornalismo, jornalismo mentiroso, jornalismo tendencioso e tudo mais. Esse jogo virou de tal forma que a gente tem um presidente, por exemplo, que tudo que se fala contra ele é mentira, né? E se enfiou na cabeça das pessoas que não devem confiar na imprensa. Então é muito legal, se você está começando agora a faculdade ou vai fazer vestibular, entender que é um trabalho muito pesado e é um trabalho que exige muito coração, muita certeza do que você está fazendo, porque é um trabalho muito importante para a sociedade mesmo, entendeu? E é muito importante que você vá com a sua verdade também, né? Que você tenha a sua verdade dentro de você, aquilo que você gosta de falar. Hoje em dia eu descobri que esse canal, que o meu blog, que a minha empresa, são formas para eu passar a minha verdade. Eu posso escolher meus clientes, os meus vídeos, os meus posts,
que vão de encontro com as coisas que vão ao encontro, que Sandra me explicou, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu acho que são verdadeiras e que podem melhorar a humanidade, sabe? Então eu acho isso muito importante. O jornalismo, ele muda com o passar do tempo. Na época que eu fiz a faculdade para hoje em dia, a forma de fazer jornalismo é muito diferente, isso a gente pode deixar para um próximo vídeo. Mas é muito importante que você tenha certeza de que vão ter momentos muito complicados, vão ter momentos que você vai se questionar por que eu escolhi fazer esta caceta, que dá muito trabalho e pouco dinheiro, porque dá pouco dinheiro. Mas existem caminhos, existem formas de você ser muito feliz na sua profissão, entre os altos e baixos, como eu acho que qualquer profissão tem. É porque o jornalismo, ele é muito glamourizado, né? Então a gente entra pensando que você é da faculdade, e aí apresentar o Jornal Nacional quando? Eu falo, pretendo não, tá, meu anjo? Tô pretendendo não. Então existe uma glamourização das pessoas, né? Enfim, falei só da minha carreira de jornalismo, que é o que eu faço normalmente, mas também sou atriz. Querendo aí fazer um trabalho de atriz, me chame, né? Me formei atriz. Podemos falar num outro vídeo sobre atriz também. E é isso, tá? Ficou enorme esse vídeo e eu não dei pausa. Tem quase meia hora. É isso. Vocês vão ver um vídeo deste tamanho. Um beijo, vamos falar de mim. Isso porque eu me segurei bastante, porque estamos falando de uma profissão que também é a minha, e eu tô aqui cheia de coisa pra falar, mas exatamente, exatamente. Não, isso aqui senão, ó, vai lá por uma hora esse vídeo aí. Isso aqui vai ficar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, chegado até esse momento. Se você chegou até esse momento, você é um guerreiro, já pode fazer jornalismo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo pra todos do Coletivo 32. Vou deixar aqui embaixo, uma ótima ideia, vou deixar aqui embaixo os links de todos os canais que participam do coletivo. Não sei se todos vão entrar nessa coisa legal aí de falar das suas carreiras. Tô doida pra ver os outros, mas deixo aqui pra vocês irem lá futucar, seguir, curtir, compartilhar, etc e tal. Comentar e falar, caraca, pô, acabou com a minha vida. Ou caraca, agora eu descobri o que eu quero fazer. Dizer o que tu achou, tá bom? Um beijo, Clara, jornalista, que tá de folga. Beijão, tô de folga hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje é no dia da gravação. Hoje eu trabalho que esse vídeo subiu ao ar no momento, ela vai estar trabalhando. De repente não vou nem poder estar vendo. De repente não vai nem poder estar vendo, tá bom? Então beijo, beijão, até o próximo a todos. vídeo.